Muitos são os chamados e poucos são aqueles que são escolhidos. Essa parábola, né? Essa história que é contada no Evangelho segundo o Espiritismo, ela adveio da parábola do festim, das bodas, em que o rei manda que seus emissários vá até as ruas e chamem, convidem a todos para que possam participar da felicidade do banquete que ele está servindo para aquela comunidade. E assim foi feito. Muitos enviados foram e poucos retornaram. Os enviados chegaram à casa das pessoas, bateram, muitos deram as costas e foram cuidar dos seus afazeres, das suas questões materiais. E outros, inclusive, foram assassinados. Aí depois, quando ele teve o retorno daqueles que puderam, né, dos seus emissários, ele falou assim: vamos fazer o seguinte, traz todo mundo que você encontrar na rua, todos tragam, para que participe comigo aqui do meu festim. E assim foi feito mais uma vez. E saem os emissários da Boa Nova mais uma vez, arrebanhando todos aqueles que estavam ociosos, bons, maus, e foram colocados no grande salão, onde a ceia estava posta, aquela mesa maravilhosa, contendo tudo aquilo que a gente precisa. E aí chega o rei, olha para todos, e tem um que ele fala: como é que você entrou aqui? Como foi isso possível? Não, eu fui convidado, senhor. Sim, mas você não está vestido com a túnica nupcial. Mandou os 2 seguranças da festa retirar ele daquele local e jogar lá fora, e ele falou assim: onde haverá aí choro e ranger de dentes, porque muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Essa parábola ela é maravilhosa, porque todos nós aqui, todos nós de forma indistinta, somos chamados todos os dias para trabalhar na seara do Cristo. E quanto de nós ainda viramos as costas? Quanto de nós ainda, absorto pelas problemáticas que a vida material nos traz, e que a gente deposita toda a nossa força, toda a nossa energia para resolver situações, para ganhar, para subir na vida material, e esquecemos do principal, que é cuidar do espírito. Então é uma lição riquíssima, é um chamado para a humanidade, é um chamado para que a humanidade possa despertar. E nesse exato momento, meus queridos irmãos, a humanidade está sendo mais uma vez chamada para participar desse banquete que está preparado desde há muito tempo, quando o nosso querido mestre pisou nessa terra e veio aqui falar sobre as coisas de Deus. Veio falar sobre uma vida que a nossa vida é real, porque nós não somos matéria em nossa essência. Nós somos princípio inteligente, espírito, que nós temos uma vida muito longa e um ponto de partida da qual se perde na noite dos tempos. E estamos aqui aproveitando essa oportunidade para dar mais um passo em direção à construção desse homem de bem que Jesus Cristo nos exorta a ser. Que a doutrina espírita, essa bênção, mais uma vez possibilitada por Deus, chegadas a 178 anos atrás aqui na Terra, veio para descortinar, na sua pureza primitiva, aquilo que o Mestre trouxe para a humanidade. Porque nós sabemos que a nossa história, que é uma história de sofrimento, de lutas, de conquistas, mas também é uma história de muitos equívocos. É uma história que o homem se volta basicamente para o mundo material, no sentido de dominar-se, no sentido de buscar o poder, esse poder que é temporal, porque esse poder está embasado no vil metal. E o vil metal não passa para o lado espiritual, não passa para o lado verdadeiro da vida. Ele permanece aqui.
Nós somos o usufrutuário, inclusive do nosso corpo. E precisamos raciocinar dessa maneira. A gente não leva nada pessoal dessa vida. Leva em nossa bagagem as boas ações e as más ações também. E que vai determinar o nosso estado quando a gente estiver no verdadeiro lado da vida. Na nossa vida eterna, no plano, de Deus, na vida que Jesus Cristo trouxe para nós. E que a gente ainda insiste em virar as costas para esse chamado. Então essa lição é realmente um alerta para cada um de nós, indistintamente, indiferente de religião, porque nós somos todos irmãos, independente de cor, de credo, de classe social, de princípios religiosos e ideológicos que nós professamos. Nós somos filho desse Deus maravilhoso que criou tudo isso, inclusive a gente, para que nós pudéssemos partilhar da beleza do universo e de tudo aquilo que está à nossa disposição. Mas a gente se equivoca e escolhe o Deus errado para servir, escolhe a Mamon, quando a gente deveria escolher ao Deus Pai maior, inteligência suprema do universo. É por isso que ele, mais uma vez, com toda a sua bondade infinita, ele chama o Cristo e fala: meu filho, eu vou te dar uma missão e ela não vai ser fácil. Vai até a terra, coloca os teus pés sagrados naquele terreno e ensina as coisas da vida espiritual que a humanidade precisa conhecer. E o Cristo fez esse esforço. O Cristo fez esse sacrifício porque, gente, ele, na sua infinita evolução, fez um esforço tremendo para estar conosco, seres ainda que estamos rastejando em busca dessa luz que está aqui dentro, mas está apagada por nossas próprias escolhas, por nossas próprias atitudes e pensamentos. A gente às vezes não olha para o Cristo crucificado. A gente tem que tirar essa imagem, porque a cruz, ela representa o final de uma jornada terrestre. Nós temos que tirar o Cristo da cruz, porque o Cristo, ele vive toda vez que a gente procede da maneira que ele nos ensinou. Mas ainda a gente enxerga o Cristo, aquele do sofrimento, aquele da crucificação, porque aquilo ali não é o Cristo. Aquilo é obra do homem. O Cristo é muito maior do que tudo isso. E ele recebeu essa missão cheio de amor e desceu aqui nesse planeta inferior para ensinar para todos nós o caminho, a verdade e a vida. E a gente é chamado todos os dias, todo o raiar do sol, todo início de um dia é mais uma oportunidade de sermos melhores. É mais uma oportunidade de buscar reconciliação para aqueles que nos fazem mal e que é tão difícil a gente colocar isso em prática. Mas a gente tem que proceder, porque o Cristo veio dizer que a verdadeira nobreza de caráter e a coragem é quando a gente entrega a outra face e não responde com a mesma moeda àqueles que nos ofendem, nos caluniam, àqueles que nos querem mal. E a humanidade precisa buscar esse entendimento para que a gente promova essa mudança que tanto nós ansiamos, de um mundo melhor, porque a gente está cansado de tanta violência, a gente está cansado de tanta corrupção, a gente está cansado de tantas situações que não deveriam existir mais, porque a mensagem está posta há mais de 2000 anos e vem sendo propagada, bem ou mal, completa ou não, para toda a humanidade. E mesmo aqueles povos que não escutaram Cristo diretamente, mas tiveram os seus prepostos na parte oriental e não estão desassistidos, estão também sob o guarda-chuva
da proteção do amor divino, representado na figura do Cristo, que é o nosso expoente maior, o nosso modelo guia. Então é isso. Até quando a gente vai valorizar isso aqui? A mais daquilo que ela realmente deveria ser valorizada. Como bem Guilherme falou hoje no nosso estudo, o homem no mundo, a gente tem que viver o mundo. Não é ilícito a gente buscar a nossa ascensão social. Não é ilícito a gente trabalhar para ter algo que a gente queira e dar um conforto. Isso aí é normal e faz com que a gente se desenvolva também, porque faz parte da lei do trabalho, que é uma lei divina. O que não pode é a gente fazer de tudo isso o motivo e a razão da minha existência e a gente negligenciar tudo aquilo que é mais importante, que é a vida espiritual. As posses, né? As convenções sociais, as posições não determinam a nossa sorte ou futuro quando a gente desencarnar. Na doutrina espírita existem exemplos inúmeros de pessoas que tiveram tudo materialmente falando e quando chegaram no plano espiritual a decepção foi tão grande porque ela se julgava muito superior a todos aqueles que a serviam. É um exemplo de uma rainha, e viu que aquele súdito que lavava e recolhia os seus dejetos lá no plano espiritual estava resplandecente e estava hierarquicamente na moral acima dela. Foi um choque de realidade, porque aqui a humanidade costuma gravitar em torno das pessoas que têm poder, mas lá o poder é a bondade, o poder é a caridade, o poder é o esforço que todos nós aqui intentamos em ser melhores. É isso o que vai pesar na balança da nossa consciência. Não aquilo que a gente foi, não aquilo que a gente possui, mas aquilo que a gente fez durante a nossa trajetória terrena. É um chamado, e que nós possamos abrir os nossos ouvidos, escutar aquilo que o Mestre tem a nos dizer, e ao sairmos desse portão, pessoal, que nós tenhamos a fé e uma resolução firme de modificar aquilo que precisa, nem que seja um pouco, para que quando a gente chegar o tempo, de retornarmos à pátria espiritual, a gente saia daqui melhor do que quando a gente aqui entrou. Essa é a nossa finalidade. Ajudem, sejam caridosos, não deixem que a compaixão ela morra dentro de si, porque esse é o sentimento que nos aproxima dos anjos. O Cristo já falava isso para a gente. Por mais que a gente viva um momento difícil, em que o amor de muitos está esfriando, e as pessoas não estão mais ligando o que está acontecendo, porque veja só, não é uma questão de crítica, mas a gente está vivendo nesse exato momento algo tão pesado que aconteceu na Venezuela, e nós ainda, veja só, a humanidade como um todo, tantos os que foram, quanto aqueles que montaram o evento, quanto todos nós que estamos aqui, nos distraímos, enquanto tem mais de 100 mil pessoas, muito mais, que não foram ainda descobertos. Se nós fôssemos mais complacentes, compassivos com o nosso semelhante, era para esse evento ser suspenso, por ordem determinada, para que a gente voltássemos os nossos esforços para a Venezuela e auxiliássemos os nossos irmãos, porque eles estão em sofrimento. Mas a humanidade está anestesiada. Por quê? Porque ainda não atendeu ao chamado. Por quê? Porque escolhe a matéria como seu mestre. Porque não acredita na vida após a morte. Acha que tudo isso aqui vai acabar. Porque só se importa com isso. Isso aqui, bem empregado, auxiliaria milhões. Porque neste mundo a miséria não era para existir. A pobreza
essa é difícil de erradicar e está lá no Evangelho. Está escrito lá, não é o André que está falando. Mas a pobreza, ela pressupõe um local simples que seja, mas que a pessoa tenha dignidade e tenha onde colocar a cabeça para repousar, uma refeição para fazer, um trabalho digno, mesmo que receba um salário pequeno, mas ele se sente útil, porque o trabalho dignifica o homem. Isso é o que deveria existir na terra. Mas o que a gente assiste é a miséria total, não só aqui, mas nos países da África, nos países, certos países da Europa, porque o que passa para a gente é que tudo é maravilhoso nesses países e não é. Existe muita miséria ainda, existe muita pobreza, existe muita falta de empatia nesses locais. E a gente precisa modificar isso. Nós vamos ver o seguinte, pessoal. Não é possível de novo. Vou ter que passar assim, meu desculpe aqui, que é o... Essa parábola aqui, esse capítulo, muitos chamados e poucos escolhidos, ele está dividido em 6 tópicos. A parábola do festim das bodas, que eu comecei a falar, né, sobre ela. A porta estreita, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Muito se pedirá àquele que muito recebeu, e muito se tirará àquele que ainda tem, ou que tem mais. Parece um paradoxo, mas eu vou explicar o porquê que o Cristo falou isso. Nós temos as instruções dos Espíritos, que está aqui, ó, dar-se-á àquele que tem, e pelas suas obras é que reconhece o cristão. Finalizando esse capítulo. Nessa parábola, o banquete e o rei, quem são? O banquete simboliza o reino dos céus, preparado para todos nós. A paz e a comunhão espiritual. O rei é Deus, que convida todos os seus filhos, através de todos esses espíritos iluminados que vêm de tempos e tempos à terra para nos convidar, para chamar a toda a humanidade ao trabalho que tem que ser realizado. Quem foram os primeiros convidados da parábola? Representam os hebreus. Foram os primeiros a receber a lei de Deus através dos profetas. A recusa deles e o apego aos bens materiais simbolizam a indiferença e o materialismo. Eu quero fazer um parêntese aqui, porque dentro, do povo hebreu, existiam 2 que foram os principais responsáveis pela crucificação do Cristo: os fariseus e os saduceus. Não toda seita compactuou com isso, tá bom? Então, quando eu falo aqui, os hebreus, foi para o povo como um todo. Mas esses 2 povos, essas 2 seitas, na verdade, é que, apegados aos bens materiais, eles simbolizam o materialismo e a indiferença para com as palavras de Deus, que foram trazidas inicialmente por quem? Por Moisés, que para nós espíritas é a primeira revelação. Então Moisés veio com essa finalidade, porque até então nós tínhamos vários deuses, acreditávamos em vários deuses. Cada família tinha no seu panteão particular vários deuses. E Moisés, ele trouxe para a humanidade a ideia da unicidade divina, do Deus único, ainda que a figura que Moisés pintou esse Deus foi uma figura de um Deus vingativo, punitivo, de um Deus exclusivista, o Deus do povo de Israel. E André, por que foi assim? Porque naquela época a humanidade estava ainda muito mais atrasada do que se encontra nos dias atuais. Então era preciso tecer essa figura, colérica, para que as pessoas pudessem obedecer pelo temor, já que pelo amor seria pouco provável que acontecesse. E tanto é que conta-nos a história que quando ele sobe ao monte para receber
né, o decálogo, o que ele encontra ao retornar? A adoração ao bezerro de ouro, construído com um pouco da riqueza de que cada um trazia por ocasião da saída, né, do êxodo do Egito para a terra prometida. E Moisés foi enérgico. Ele tinha que ser, porque o povo, na sua indisciplina, não aceitava as coisas de um bom grado. Então, é um Deus de punição, é um Deus vingativo, é um Deus exclusivista, né? É o Deus daquele povo. É por isso que tem toda essa mística em torno de Israel até hoje, né? Israel é uma nação que, é engraçado, a própria história, né, faz com que a gente pense que ele tem uma proteção a mais, porque Israel era para ter sido exterminado na Guerra dos 100 Dias, né? E não foi, porque ela tinha um exército muito menor e todas as nações árabes cercaram Israel e não conseguiram. Ele derrotou todos eles. Aí por isso criou toda essa mística em torno desse povo. Aí vem mais aqui, né? Os convidados das encruzilhadas, somos todos nós, que seríamos, se fosse hoje, considerados os pagãos da época atual, se nós não fôssemos judeus, né, ou hebreu. Como os primeiros recusaram o chamado, o rei convidou a todos, bons e maus. Representa a universalidade do ensino do Evangelho. E os espíritos de todas as origens recebendo a oportunidade de evolução. E esse chamado, no Evangelho, no Novo Testamento, está personificado em quem? Quem é que personifica isso? Jesus e quem mais depois dele? Paulo. Tanto é que Paulo é considerado o quê? O apóstolo dos gentios. Gentios eram todos aqueles que não eram judeus, que não seguiam a Torá. Era o povo, né, disperso daquela época. E Paulo foi justamente a esse povo levar o convite. E levou com muita devoção, porque Paulo fazia, esse era o caráter dele, tanto quanto ele antes da conversão. Era um homem muito forte e firme em suas convicções. Quando Jesus se apresenta para ele em Damasco, que ele compreende que a interpretação que ele fazia das Escrituras não era aquela real, ele se converte na hora e a partir dali o exemplo dele é belíssimo, porque a história dele é muito rica. E nós devemos a Paulo a propagação do Evangelho do Cristo fora daquele ambiente ali da região onde Jesus vivia na época na Palestina. Porque Paulo viajou muito, levando a palavra do Mestre. E a veste nupcial é o símbolo da reforma íntima e da pureza. Por isso que quando o rei chega, que olha que aquele camarada está com a túnica suja, manda ele se retirar. Mas André tinha maus? Tinha, mas aqueles maus se arrependeram. É o primeiro passo. Tal como aquele ladrão, aquele bom ladrão que é chamado na cruz, que acreditava no Cristo, é justamente isso aqui, ó. Naquele momento do arrependimento, não significa que ele não vai ter que reparar as coisas que ele fez de ruim para os outros. Mas é o primeiro passo, é o sincero arrependimento. E foi isso, é mais um ensinamento que Cristo trouxe para todos nós. Aquilo não foi colocado à toa, aleatoriamente. Então aqui, ó, quando Cristo verificou, né, o rei verificou, Deus, que aquele camarada não estava com o coração puro, ele mandou se retirar. E os outros que mesmo tendo feito a maldade, mas já estavam arrependidos e de coração se regozijaram com o convite. Porque acreditaram que era o primeiro passo para uma renovação. E a partir dali seguiram adiante. E assim foi a passagem do Mestre. O Mestre não veio para os sãos, para aqueles que já estavam no caminho da retidão, no caminho da justiça. Ele veio para todos aqueles que estavam doentes. Quem somos todos nós? A grande humanidade, não é isso? Então aqui, aí ele fala aqui, ó, o homem expulso por não ter a veste representa aqueles, não é só uma pessoa, que até conhecem, chegam até a festa, até conhecem, mas não muda seus hábitos e permanece sem as virtudes necessárias. E é isso que a gente quer evitar. Uma vez que a gente recebeu o conhecimento, pessoal, não tem como colocar a candeia
abaixo do alqueire, não tem como. Nós temos que arregaçar as mangas e seguir adiante. Porque fica aqui, ó. Na consciência, juntamente com as leis divinas, que está íncita em cada um de nós. Não tem como. Receber o ensinamento, receber o conhecimento, não tem como. Então, a gente vai ter a nossa parcela, né, de culpa daquilo que tem que resgatar. Ah, eu não sabia. Receber o conhecimento, já era. Você pode até forçar-se para esquecer, mas você recebeu o conhecimento. Recebeu os ensinamentos do Cristo, não tem como voltar atrás. O véu já foi se levantado para você, para todos nós. A porta estreita. Então, seguindo, analisando essa... Nós temos aqui, representa o esforço necessário para vencer as próprias imperfeições e paixões inferiores. Enquanto a porta larga do egoísmo atrai a maioria, a porta da evolução exige disciplina, renúncia moral, sendo um chamado ao autoconhecimento e à reforma íntima, e não é um castigo divino. Segundo a codificação de Allan Kardec, a porta da perdição é larga e o caminho é espaçoso, porque é fácil seguir o quê? Os nossos instintos, as paixões inferiores que a gente ainda possui, como o orgulho e o egoísmo. Já a porta da vida, a salvação, é estreita porque exige do indivíduo um grande esforço e disciplina sobre si mesmo, para praticar o bem e superar os maus hábitos. Dessa leitura aqui, pessoal, qual é a palavrinha que está ressaltando aos nossos olhos? Disciplina. A gente já sabe o que tem que fazer. Mas por que a gente não consegue? Uma boa parte das vezes. Porque nos falta a disciplina. Nos falta a força de vontade para que a gente siga nesse caminho, por mais difícil que seja. Porque a porta larga, basta a gente não fazer nada de bom, que já estamos nela. Ah, eu não faço mal. Você já não está fazendo bem. Você já está incorrendo no erro. André, eu não desejo mal a ninguém, mas eu não faço nada. Eu fico na minha zona de conforto. Você está na porta larga. Porque a porta estreita, ela simboliza justamente o bom combate. E vai remeter a uma outra citação no Evangelho que diz que reconhece o espírita /cristão pelo progresso moral que ele já atingiu, principalmente pelo esforço que ele faz para combater as más tendências. Essa frase é o lema que eu tento trazer para mim, porque eu não sou perfeito, erro bastante constantemente, mas eu estava conversando com a minha amiga aqui, a nossa trabalhadora aqui do centro. Ela falou assim: André, eu erro, eu também erro. Agora, se a consciência, veja só, ela já despertou, porque antigamente a gente nessa dormência moral, tanto faz como tanto fez. A gente faz o mal sem perceber, machuca os outros e acha que aquilo é normal, porque você acha que aquilo que você fez está correto. O seu orgulho não permite você enxergar a real amplitude das suas ações. Mas quando eu tenho o conhecimento dentro de si, e embora ainda às vezes erro, mas a minha consciência me chama a razão, isso já é um passo, e eu agradeço a Deus por tudo, porque no outro dia eu tenho condições de buscar aquela pessoa que eu não tratei bem, que eu a machuquei, ou que eu falei algo que ela não queria ouvir, e me retratar. Isso é maravilhoso. O progresso está começando a se realizar. É diferente. Porque quando nós estivermos evoluídos, a gente só vai pensar no bem. Todas as nossas atitudes serão tomadas quando a gente fizer isso é bom para o próximo, porque se não for, eu não posso fazer. É o que falta para a gente hoje. Se colocar no lugar, se fosse comigo, como é que eu iria reagir
se eu falasse dessa maneira ou se eu fizesse isso. Então, quando a gente estiver mais evoluído, mais próximo aos ensinamentos do Cristo, a gente não vai mais incorrer nesses pequenos erros do dia a dia. Isso é tão forte, gente, que até o próprio Paulo, e eu gosto muito de citar Paulo, porque Paulo, para mim, é um dos maiores exemplos, né, Manuel, de transformação moral. Paulo falava assim, em uma de suas cartas: o mal que eu não quero nem desejo, eu pratico constantemente. O bem a que eu aspiro, eu faço de vez em quando. Isso ele atesta a condição da nossa humanidade. Mas não significa que a gente tem que se acomodar. E sim, se disciplinar, pensamentos e ações, para que a gente possa ir para o caminho da porta estreita, que é o caminho mais difícil. E por que é o caminho mais difícil? É pelo outro? Somos nós. É o bom combate, pessoal. É o combate de si próprio, e isso é a guerra mais difícil de ser travada. Porque os outros não caem na ilusão, a gente não consegue modificar. A gente até modifica com a nossa mudança e desperta nele o interesse e o exemplo. Aí ele faz a transformação, ele, motivado, talvez até por minha melhora. Mas a gente não consegue transformar outra pessoa. A gente não consegue impor as nossas ideias a outra pessoa. Ela tem que fazer, nem aos nossos filhos. A gente dá as ferramentas, procura conduzi-los no processo de educação mais próximo, né, com aquilo que a gente acredita, no caso aqui sendo espírita, mas o caminho é deles. Cada um vai seguir o caminho, a sua trilha, caminhar com as próprias pernas, porque nem a doutrina, nem os espíritos vai fazer por nós aquilo que temos que fazer. Nós. É muito bom um ambiente, né, num templo sagrado, onde as pessoas estão ali realmente para a devoção, é muito bom, mas se eu não me disciplinar, se eu não tiver a força de vontade para vencer a si próprio, para corrigir em mim procedimentos que não estão condizentes com o ensinamento cristão, eu vou ficar marcando passo. Eu vou perder oportunidades. E o tempo é o bem mais precioso que todos nós temos. E quanto tempo a gente desperdiça com coisas que não vale a pena? Façam uma reflexão de vocês, que eu faço a minha. Eu perco muito tempo. E eu não tenho vergonha nenhuma, pelo contrário. Eu sempre gosto de colocar exemplos da minha vida para que vocês verifiquem que aqui está uma pessoa tão necessitada quanto vocês. Do ensinamento e de colocar em prática as coisas. Então, quanto tempo a gente não perde? Olhando coisas que não nos interessam, fazendo coisas que não levam a gente. Quer dizer, há tempo para tudo, tempo para descanso, para diversão. Isso é o homem no mundo, a gente tem que vivenciar. Mas quanto tempo a mais a gente perde com coisas fúteis que não levam a gente a nada? Então fica um ponto aí de reflexão para todos nós, tá bom? Vamos partir para o próximo tópico aqui. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão nos reinos dos céus. Complementando a frase do Cristo, mas só aqueles que fizerem a vontade do meu Pai. O que mais nós assistimos nos dias atuais é o nome do Cristo sendo falado em vão. E o objetivo por trás dessa pregação falaciosa, tendenciosa, mais uma vez, é o vil metal. Eles falam, Senhor, Senhor. Se ajoelham, dão demonstrações gigantes, né, de algo que foi planejado, para dizer que está com a graça divina em sua pregação. Mas quando os holofotes se apagam, quando as atenções saem, são as pessoas que estão preocupadas com a vida mundana, incapazes de movimentar aquele recurso que deveria ser empregado em prol de quem realmente necessita. Não é julgamento, estou apenas colocando a realidade daquilo que o Cristo já falou também. Haverá
falsos cristos e falsos profetas. O que não falta nos dias atuais na humanidade é isso. E nem todos que dizem Senhor, Senhor, vão entrar no reino dos céus. Olha só que interessante. Significa que a salvação ou a evolução espiritual não depende da crença. Isso é importante. Porque outras denominações falam: aceite Jesus, venha para a minha religião. Não foi isso que o Cristo falou para a gente. Cristo disse para todos nós, fora da caridade, ele nem mesmo instituiu qualquer religião que fosse. A religião é uma invenção do homem. Não é de Cristo. Aí vem aqui. Não depende de crenças cegas e títulos religiosos, mas da prática sincera das leis de amor e de caridade. Porque todo aquele que andar sobre a égide da lei de amor e de caridade, independentemente do credo, ele vai estar no reino de Deus. Ele vai entrar. Mesmo que ele não diga Senhor, Senhor. Mas ele não diz com a boca, mas diz com o coração. A diferença é muito grande. Ele pode até não falar, porque ele não faz parte da sua cultura, a questão, né, desse linguajar, mas é uma pessoa que no coração faz tudo aquilo que o Cristo nos orientou. Allan Kardec explica aí que o reino dos céus não é um lugar físico de recompensa imediata, mas um estado de consciência tranquila alcançada através do cumprimento dos ensinamentos de Jesus. Céu e inferno, dois lados de uma moeda. São locais determinados segundo a doutrina dos Espíritos? Não. Mas sim um estado de consciência, e essa consciência é que é o nosso próprio juiz, porque as leis de Deus estão aqui dentro, e não precisa ter um juiz apontando para mim, para dizer o que eu fiz de certo ou de errado, porque nós é que nos colocaremos no tribunal da nossa própria consciência. E isso determina a nossa situação após o nosso desencarne. O céu, para nós, é um lugar de tranquilidade. E o inferno é o lugar onde a gente vai sofrer e vai purgar por aquilo que a gente não fez ou por aquilo que a gente fez de maneira equivocada. Por acreditar em sistemas, em dogmas que não nos fizeram crescer, moralmente falando. Para nós espíritas, o conhecimento e o discurso religioso não são suficientes. Ah, eu sou espírita, vou estar salvo. Salvo de quê? De quê, pessoal? Vocês acham que isso aqui, eu fui dirigente, eu fui palestrante, não significa nada. De coração, não significa nada. Porque o que vai pesar é o que eu fui, as minhas ações, como eu tratava o meu semelhante, meus pensamentos, o meu desapego à matéria. É isso. Não importa se eu fui ou não fui palestrante, se eu fui dirigente, isso aí para... Lá quando a gente desencarna, ninguém nem pergunta o que você... tu era o quê? Tu era espírita, é? Pergunta não, pessoal. Isso é irrelevante. Porque se a gente for analisar, no mundo há muito mais não cristãos do que cristãos. É ou não, mané? Muito mais pessoas que não são cristãos do que aqueles que se dizem cristãos. E quando essas pessoas chegam na vida espiritual, porque não conheceu Cristo, vai estar relegada ao sofrimento eterno? Doutrina, né, que não tem fundamento algum. A evolução verdadeira exige transformação moral do indivíduo, onde o amor ao próximo, por isso que o Cristo já dizia, fora da caridade não há salvação. E lá no Livro dos Espíritos, aquela questão maravilhosa, como é que Jesus Cristo entendia a caridade? Para que vocês decorem e não esqueçam mais, aprendam, é o BIP, benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias, porque nós temos o teto de vidro e precisamos também da indulgência alheia, e perdão das ofensas. Isso é a caridade no seu sentido mais profundo, vivenciado e ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui fala, né? A humildade e o auxílio aos mais necessitados são provas reais de fé. Porque a gente ajudar aqueles que podem nos ajudar a retribuir, isso não é caridade não.
A caridade, ela não espera. A caridade, ela faz a obra sem olhar para quem e sem esperar reconhecimento. Toda vez que a gente estabelece um comércio de troca, não é caridade. Ah, eu vou para o centro, cortar não sei o quê, porque quando eu desencarnar eu vou estar no... Gente, já está se pagando. A caridade é desinteressada. Não leva em consideração aquilo que a gente pode receber. É fazer a caridade, fazer o bem, porque isso é o correto. Isso nos faz bem. Ser útil às pessoas que necessitam. Isso é o que mais importa. Não importa se ela vai te dar um obrigado, se vai te dar um abraço, isso não importa. Se retribuir, quem é que nos sente bem? Todo mundo se sente bem, que é muito bom você receber um abraço de gratidão por algo que você fez, mas não com a intenção de ser retribuído. E se a pessoa não te retribuir, faça do mesmo jeito. Porque esse é o verdadeiro sentido da caridade, não é esperar nada em troca. Fazer a vontade do Pai equivale a viver o Evangelho dia a dia, construindo assim bases sólidas para a vida espiritual. Vida espiritual. Quando Cristo falou assim, a vida em abundância, não era essa vida da matéria, não. É aqui, ó. A vida é espiritual. A nossa verdadeira vida. O nosso estado real. Porque o mergulho na matéria vai ter tempo para acabar. Assim que a gente se despojar das nossas imperfeições morais. Nós não necessitaremos estar, a não ser que seja uma missão. A não ser que Deus nos confie uma tarefa. Aí a gente vem por amor àqueles que ficaram, porque a gente já passou por aquilo que eles estão passando. Mas depois que a gente se alija de nós mesmos, do egoísmo, do orgulho, acabou a reencarnação. Acabou a prova na matéria. Não preciso mais. Eu passo para um outro estágio evolutivo em que eu vou colaborar diretamente com o nosso Pai na consecução das suas obras. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Sem dúvida. A quem mais é dado, mais será cobrado. A frase a quem muito foi dado, muito será cobrado, é uma máxima moral e espiritual originada no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 48. No Espiritismo, essa passagem ilustra a responsabilidade moral do indivíduo, aumenta proporcionalmente o seu grau de conhecimento, consciência e oportunidade de evolução. São os talentos que estamos recebendo. E o que estamos fazendo? Estamos frutificando ou estamos guardando? Estamos entesourando isso aí. Dai de graça o que de graça recebestes. Então a gente tem que colocar para fora. Nós temos que movimentar essa corrente adiante para tirar das trevas irmãos ainda mais necessitados do que nós, que tem. Nesse exato momento, nós somos privilegiados de estarmos aqui. Não é pouca coisa não. Porque nesse exato momento tem gente entregada aos vícios. Nesse exato momento tem gente entregada à criminalidade. Quem de nós queríamos estar no lugar dele? Ninguém quer. Estamos aqui, gente. Rendemos em tudo, dai graças. E vamos dar graça por isso, por estarmos aqui, ouvindo a palavra do Mestre. Então, estamos recebendo. Não, meu filho, fique tranquila. Estamos recebendo. E vamos dar de graça e vamos, principalmente, colocar em prática. Aquele que tem acesso à doutrina espírita e compreende as leis de Deus, a reencarnação e a lei de causa e efeito, assume o compromisso de se esforçar por uma transformação moral autêntica. Portanto, a cobrança não é um castigo imposto por Deus, assim como as coisas ruins que nos acontecem, ou por entidades externas, mas o peso da própria consciência e o rigor das leis da natureza perante a evolução, que já tem capacidade de alcançar. Tudo que acontece conosco, tanto de bom quanto de ruim, agradeçam. Não se revoltem jamais. Não levante a enxada que é a ferramenta que Deus nos deu para que nós pudéssemos cultivar o seu ensinamento para trabalhar na sua seara contra ele, porque isso é um crime.
Agradeça. A resignação, a gratidão são os sentimentos que mais agradam ao nosso Senhor, que mais purificam o nosso coração. Por mais difícil que seja a situação, gente, tem sempre alguém numa situação ainda mais complicada. A gente às vezes olha para o prato do nosso bolo e só percebe a fatia que está faltando, mas não percebe aquilo que a gente tem. Só olha para aquilo que está faltando, mas não agradece para aquilo que a gente tem. Se você pode trabalhar, sair todos os dias, mesmo que seja um trabalho que não seja do seu sonho, mas você está caminhando, você se levantou, você tem condições de laborar, isso é maravilhoso. Experimenta perder essa liberdade. E aí? Quantos de nós não fazem essa reflexão? Poxa vida, que negócio! Gente, em tudo dá graça. Pode não ser o melhor dos trabalhos, mais agradável, mas você está indo. Quantos não queriam estar em nossos lugares? Quantos? Quantos estão agora numa sala esperando uma cirurgia que sabe lá se vai acontecer ou não, praticamente desenganado que vão desencarnar? Quantos estão agora exatamente entregues às drogas no fundo do poço, esperando que alguém possa estender a mão para ajudar? Mas nós estamos aqui, nós estamos ouvindo, estamos nos locomovendo. Pode ter até limitação, pode, mas dê graças a Deus, porque a gente não valoriza as coisas simples da vida. É tão simples, né? Caminhar, falar, ver. Experimentemos nós perder qualquer um desses sentidos para ver o transtorno que a nossa vida toma. Então, meus irmãos, agradeçam a Deus por tudo, pelas doenças, pelas decepções, pelas dores morais, pelas dores físicas, porque isso está fazendo com que a gente seja depurado de coisas que a gente fez no passado. E quando a gente acredita nisso, a gente vira a chave. E a gente se transforma numa pessoa melhor. Todos temos problemas, todos. Acreditem, não é o fato de estarmos aqui vestindo uma camisa com o lema da casa que a gente não tem problema. Pelo contrário, temos e muitas. Agora a diferença é justamente o que a doutrina espírita e o ensino do Cristo faz em nossas vidas. Isso faz diferença, porque a gente passa a enxergar que nosso problema é muito pequeno em relação a tanta gente que passa por tantas provações tão difíceis que, se a gente se imaginar no local, como é que seria, né? Então sejam gratos. A gratidão é um perfume da nossa alma para o nosso Pai e nos auxilia em nossa jornada, tá certo? E aqui, ó, para a gente estar quase finalizando, dar-se-á aquele que tem. Tende muito cuidado com o que ouvis, porquanto usarão para convosco da mesma medida que vos houverdes servido para com os outros. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Se a gente não for indulgente, a gente também não vai receber indulgência por aquilo que a gente faz. E ainda se vos acrescentará, pois ao que já tem dar-se-á, e ao que tem, até o que se tem, lhe tirará. Por quê? Porque aquele que tem é aquele que faz. E quanto mais faz, mais bênçãos recai sobre a sua vida. Eu não estou dizendo bênção material, não. É o reconhecimento espiritual pela trajetória do teu esforço. E aquele que tem e não faz, que vive na ociosidade, que não serve para ninguém, vai ser retirado até aquilo que ele recebeu, para que ele possa aprender com os próprios erros e entender que a vida é feita para servir. Estamos aqui para trabalhar em prol da gente e em prol do nosso semelhante. A quem se tem será dado, aquele que usa os seus talentos recebe mais. Tem uma parábola dos talentos que é maravilhosa, né? Por exemplo, uma pessoa que estuda e pratica a bondade desenvolve um entendimento maior. Isso facilita a conquista de outros aprendizados, outras virtudes necessárias ao nosso crescimento.
Aquele que não tem, até o que se tem será tirado. Quem é preguiçoso e não aproveita as oportunidades, perde o que recebeu. Ah, eu recebi uma herança do meu pai. Uma pequena chácara, mas a chácara dava de um tudo. Se eu não trabalhar, o que vai acontecer? O que vai acontecer com a chácara? Ela vai se acabar. Porque a terra precisa de que seja manuseada, porque senão ela vai acabar. Aí depois não pode reclamar, mas acabou tudo que foi. O que tu fizeste para permanecer na abundância? Tem que trabalhar, pessoal. E esse trabalho aqui é o trabalho espiritual, é isso que eu estou falando. A gente não pode ficar na ociosidade. A gente não pode ficar nesse mantra de que eu não tenho jeito, né, as coisas são assim porque... Não, a gente tem que realmente levantar a manga e trabalhar firme, com disciplina, com vontade, para que a gente vá se melhorando. Então aqui, Deus não tira nada, Ele é nosso Pai. Pelo contrário, Ele nos oferta todos os dias. O próprio Espírito perde as chances por descuido. Esse princípio reflete a lei do progresso contínuo e a responsabilidade de cada um perante as suas ações. A diferença, da doutrina é essa. A doutrina espírita, ela vem pregar, ela vem trazer como, um dos seus principais postulados a autonomia, porque nós temos que caminhar de acordo com as leis divinas, sem precisar de ter um carrasco dando chicotada em nossas costas para fazer o que tem que ser feito. Isso é a diferença da doutrina. A doutrina não vai proibir a gente de nada, de nada. Façam aquilo que vocês quiserem, sabendo que terão consequências. E essas consequências não é castigo divino. É o caminho que a gente desvirtuou por nossas escolhas e que a gente vai ter que voltar para a porta estreita, e esse retorno, consequentemente, é mais doloroso. Por isso que é melhor fazer as coisas com amor, com retidão, mesmo que nos cause um certo desconforto, porque não é fácil vencer a si próprio. Eu sei disso, é uma luta, mas a gente não pode desanimar nunca. Tem de bom ânimo, como ele dizia, a gente venceu o mundo, ele venceu, a gente vai vencer também. Basta sermos disciplinados, ter fé e fazer a nossa parte. Ser caridoso, porque fora da caridade não há salvação, não é fora da igreja, não é fora desse dogma, não é fora da caridade. Jesus coloca isso aí, como um princípio universal da lei do amor. Nós temos que seguir. E a caridade não é só da esmola, principalmente é da tolerância uns com os outros. Essa é a mais difícil de ser praticada. Porque da esmola a gente dá e não tem contato. Mas a indulgência, a tolerância, a paciência, essa sim. Isso é um teste de fogo, um teste real. Então ele fala aqui, quem não... Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. No Espiritismo, ser cristão não é um rótulo religioso, mas um estilo de vida. Veja que coisa profunda. O verdadeiro cristão é reconhecido por suas ações, sua transformação moral e pela prática da caridade. Veja mais uma vez a caridade. Não basta apenas dizer Senhor, Senhor. É preciso fazer a vontade divina, que é o amor ao próximo. E o Cristo cansou de falar isso. Cansou de fazer a vontade do Pai. Cansou. A doutrina espírita ensina que o Cristo é o nosso maior guia e modelo moral. A fé religiosa e as crenças dogmáticas não são suficientes para salvar ninguém. A verdadeira essência do cristianismo está na aplicação das práticas de Jesus. Então, por isso que Kardec, quando fez aquela pergunta, qual é o modelo mais perfeito e evoluído que já pisou na Terra? Os espíritos foram simples. Vide Jesus. E a partir daí, Kardec desenvolveu o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque foi as passagens do Mestre que ele colocou lá para a gente. E basicamente o Sermão da Montanha.
Sermão magnífico, que é tudo que a gente precisa para viver em equilíbrio. Para a gente finalizar aqui, que eu já passei do horário, me desculpe, né, que a gente começou um pouquinho tarde. O chamado é a oportunidade de evolução, a luz do conhecimento e a possibilidade de progresso oferecidas a todos os seres humanos, indistintamente, sem exceção. Deus, sendo justiça e amor perfeitos, não cria eleitos e rejeitados. Todos foram criados com o mesmo destino, a perfeição. Isso é um determinismo que a gente não tem como mudar. Querendo ou não, nós seremos anjos. Como diz aquela canção, um dia todos nós seremos anjos, seremos perfeitos. O chamado ocorre através da consciência, da intuição, do sofrimento que educa, o sofrimento que educa, não pune, e das oportunidades de aprendizado na vida física e espiritual, porque a gente evolui nos dois planos da existência. Então, meus queridos, muita paz para todos. Eu espero que essa pequena explanação aqui entre no coração de vocês, entre em nossos corações, que possamos ter uma semana repleta de êxitos, por mais que as dificuldades se apresentem, e elas vão se apresentar. Porque quando o trabalhador está pronto, o que acontece? Vêm as provações, vem o chamado. E todos nós estamos prontos, porque a gente está recebendo a palavra de Jesus. Tá bom? Muita paz para todos, que tenhamos uma semana com muita tranquilidade, com muito amor, com muita tolerância e paciência. E que levem para os seus lares e nos locais onde irão ter essa paz, essa harmonia, esse calor humano que aqui todos nós recebemos nessa tarde. Assim seja.